E aí, pessoal, saiu a lista de relacionados do Grêmio, temos ponderações importantes para fazer em razão disso e também falar do ambiente. O que causou o episódio Matheus Henrique com o técnico Thiago Nunes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, não esqueça, aqui na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4 mil de renda extra por mês com investimento de R$ 67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, separei 2 conteúdos para a gente discutir nesse vídeo. Primeiro, a lista de relacionados e suas curiosidades. Depois, vou falar muito sobre a questão envolvendo o episódio Matheus Henrique e o ambiente no Grêmio a partir daquela cena, que não foi nada legal. Vamos lá, a lista é a seguinte. Lista de relacionados para o jogo do Grêmio contra o Fortaleza na noite de domingo. Goleiros Adriel e Chapecó. Laterais Diogo Barbosa, Guilherme Guedes, Wanderson e Rafinha. Zagueiros Jeromel, Walter Kahneman, Paulo Miranda. Volantes Darlan, Fernando Henrique, Lucas Silva, Matheus Henrique, Thiago Santos e Vitor Bobsin. Meias Jean-Pierre e Jonathan Robert. Atacantes, Diego Souza, Douglas Costa, Ferreira, Léo Pereira, Luiz Fernando e Ricardinho. Algumas ponderações, tá? O Breno testou negativo, ou seja, tá liberado. Inclusive, as imagens mostram o Breno no jogo, né? Treinando normalmente, mas ele não participou, então, da lista, tá fora do jogo. Mas felizmente está bem treinando normalmente, tá? Eu acho importante essa ponderação. Deve voltar ao time no jogo de quarta-feira contra o Juventude lá no Jacone. Essa, para mim, é uma coisa definida e acho muito importante. O Breno é muito importante para o Grêmio. Assim como ocorreu contra o Santos, Cortez, Léo Chu, Paulo Vitor, Juan e Guilherme Azevedo estão fora da lista de relacionados. Cortez foi citado por uma negociação, o Grêmio nega lá para o Bahia. O Léo Chu, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, treinou junto aos titulares, depois acabou cortado da lista, repete o corte, ou seja, a gente tem que tentar analisar, não é físico o problema. Paulo Vitor, a gente sabe que é uma preservação, a questão até humana, a gente discutiu sobre isso, né? Então, Paulo Vitor é uma preservação e o Gui Azevedo está sendo citado e com possibilidade de empréstimo, com opção de compra para o Bragantino. Gui Azevedo, que é muito menino e que seria uma solução interessante para o Grêmio, mas parece que o Grêmio não tem tanto essa mesma visão. Acredita que o Gui Azevedo não vai ganhar uma projeção maior do que o que está sendo colocado lá pela equipe do Bragantino. A tendência de escalação é a mesma. O que eu quero ponderar aqui, acho que alguns pontos a gente precisa fazer. O Grêmio precisa, inclusive já estou lá na KTO, meu palpite é vitória do Grêmio sem falta. Eu vou botar 2-0 lá na KTO, porque eu não quero correr risco mais. Nós temos 4 jogos, 1 ponto, não quero mais falar em lanterna, então precisamos da vitória. Mas a tendência é de escalação com o mesmo time, com o Gabriel Chapecó, Rafinha, Jeromel Kahneman e Diogo Barbosa. No meio-campo, aquele tripé, com o Thiago Santos, com o Matheus Henrique, com o Vitor Bobsin. Na esquerda, o Ferreira, na direita, o Léo Pereira, na frente, o Diego Souza. Essa é a tendência de time, com um time que, segundo a avaliação interna, foi bem contra o Santos. Eu, particularmente, não achei tão bem, mas foi bem contra o Santos. O Grêmio mexeu muito no time nos últimos anos, né? O Grêmio, que tinha aquele super time lá em 2017, foi deixando de ter e hoje vai ter que reconstruir, e em cima dessa reconstrução, nós, torcedores, vamos ter que ter muita tranquilidade e paciência, porque não adianta muito a gente apressar e a todo jogo tentar modificar. Acho salutar que ele faça, o técnico Thiago Nunes, cria a mesma situação em cima exatamente do que fez contra o Santos, repetindo o time. Já é um primeiro caminho. Se vai dar certo, só o jogo que vai nos mostrar amanhã à noite. Nós vamos estar lá na Rádio Bandeirantes acompanhando, eu vou comentar o jogo
do Grêmio contra a equipe do Fortaleza, que eu gostei, tá? Gostei do time do Fortaleza. Mas isso é um outro assunto que nós vamos discutir durante a semana. Durante a semana não, durante o final de semana, que é até amanhã que a gente vai discutir isso. E aí a gente chega no ambiente do Grêmio. Ambiente do Grêmio. Quem viu a imagem da manifestação do Matheus Henrique em relação ao treinador, somada à imagem, um dia antes, de Rafinha abrindo apoio ao treinador, mesmo sem ser questionado, indica preocupação, né? Por quê? O que originou a palavra do Matheus Henrique naquele dia? Foi o erro do Matheus Henrique no gol e, obrigatoriamente, isso a gente não vê, ele foi cobrado pelo treinador a partir do erro dele que determinou o gol de empate do Santos naquele jogo. Foi cobrado pelo treinador. Por isso é que ele vira para o treinador, xinga o treinador, desrespeita o comandante do vestiário e, a partir dali, se cria uma série de pequenos pontos. O Rafinha busca, o Thiago Santos se aproxima dele, pede para ele ter calma, depois ele faz o gol, todos vão nele, abraçam ele, é muito tímido no gol. Depois vem um intervalo, os jogadores se reúnem antes de ir para o vestiário. Claramente o Rafinha tenta acalmar o Matheus Henrique. Depois, no final do jogo, o Matheus Henrique pede a palavra, pede desculpa ao comandante e faz com que o ambiente, pelo menos para o externo, ele tenha sido tranquilizado. Eu fui tentar me inteirar de algumas situações e acho que a gente nesse momento tem que fazer uma avaliação um pouco mais abrangente do ambiente do Grêmio. O Grêmio tinha um treinador que tinha o grupo na mão e que em determinado momento também começou a ter conflito com alguns segmentos do grupo. Vocês vão lembrar o problema com o Luan, que foi mais pontual, o problema também com o GPR, aí se falou num problema cascudos versus meninos, e aí houve o rompimento do trabalho do Renato, e vem para o trabalho agora. E nós continuamos vendo também alguns tipos de descontentamento com o trabalho do comandante. Aconteceu isso com o Renato e volta a acontecer isso com o Thiago Nunes. Aí, claro, como o trabalho é muito embrionário, tem poucos meses ou poucas semanas, nós podemos diminuir e dizer o seguinte, é o jeito dele, ele é muito professor, né? Aparece, e muita gente já está dizendo isso, tem uma questão da forma de conduzir, eles estavam acostumados com um tipo de treino de alguém mais aproximado, mais boleiro. Eu não acho que seja isso, nenhum nem outro. Eu acho que essa é uma relação, primeiro que é uma relação sempre tensa, ela é sempre tensa. Não esqueçam que um grupo de jogadores tem 35 jogadores e ele tem que escalar 11 e entram 15 no máximo. Então sempre é tenso, sempre tem descontentes nesse ambiente. O que chamou a atenção foi a forma grosseira como o Matheus Henrique se manifestou uma chamada do treinador de um erro do Matheus Henrique. Porque o Matheus Henrique que errou, não fui eu que errei. Foi o Matheus Henrique que errou. E aí o treinador chamou a atenção dele e acho que tem que chamar, porque ele errou. Assim como os jogadores devem ter chamado a atenção também. Aquilo é que deixou explícito essa relação. E eu então acho que, incrivelmente, é uma coisa um pouco empírica, mas é verdade. Só existe uma forma de distensionar o ambiente em futebol: vencendo. Eu vi grupos brigados ganhando, vi grupos amigos perdendo, vi grupos de todos os jeitos na minha caminhada no futebol. Seja como comunicador, seja como dirigente, seja como mero torcedor. Vi tudo isso. Só ler. A gente viu tudo. Tem uma coisa que é irrefutável. Se tu vence, o ambiente distensiona. Se tu vence, tu passa sempre a leitura de que as coisas estão mais calmas. O ambiente do Grêmio hoje é tenso, sim, é nervoso, sim, exatamente porque os resultados estão nos castigando. A gente precisa, antes de pensar em arrumar alguma aresta do fulano com ciclano, do treinador com volante, é vencer. Se o Grêmio não vence amanhã, nós começamos a entrar naquele redemoinho que a gente sabe aonde vai terminar. Porque aí o Grêmio sai para 2 jogos, sendo um com o Juventude fora, sendo um com o Atlético Goianiense, também 2 equipes menores. A tabela do Grêmio nesse início de campeonato era uma tabela para sair disparando, sair brigando pela liderança.
e o Grêmio é último. E isso tensiona todo mundo. O ambiente do Thiago depende do resultado de amanhã. Falei tudo isso para dizer que se a vitória não vier, preparem-se que teremos dias turbulentos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.